Olá, pessoas, bem-vindos a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje iniciaremos uma nova série sobre o acordo ortográfico e hoje é a aula 1, tudo bem? E hoje nós falaremos sobre o famigerado trema, na verdade, a sua queda. Bom, também explicarei um pouquinho do porquê do acordo ortográfico, porque que sistematicamente de tempos em tempos é necessário haver um acordo. Bom, gente, é o seguinte, a gente vai voltar a falar sobre a questão das variantes linguísticas. Por quê? Aqui, ó, essa bola que eu desenhei, faz de conta que é o Brasil. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, falamos a língua portuguesa, tá? No país inteiro. Todavia, a gente não fala essa língua de forma igual. Então, em diversas regiões, nós vamos ter aí pessoas que vão utilizar a língua com uma característica própria. E dentro dessas próprias regiões, nós vamos ter outros grupos que também utilizarão a língua com características próprias. E dentro desses subgrupos também teremos outras pessoas que utilizarão a língua. Ou seja, nós vamos ter aí diferenças regionais, sociais, inclusive de idade, de cor, religiosas, enfim. A gente vai ter uma série de variações dependendo de onde a pessoa estiver. Inclusive, pode ser a mesma pessoa que dentro do serviço dela fale de um jeito e no bar da noite fale de outro com os amigos. Aí que nós vamos compor as nossas variações linguísticas. Bom, e o que acontece? Por conta dessas variações é que a gente precisa ter uma língua padronizada. A gente vai ter um padrão. Do contrário, cada um vai escrever a língua conforme entende e no final das contas ninguém se entenderá. Um exemplo disso é a palavra menino. Dentro da primeira gramática da língua portuguesa do século XVI, de Fernão de Oliveira, ele já reconhecia que havia algumas pessoas que não falavam menino, e sim menino, com i. Aí vai falar assim, então desde aquele tempo estava errado? Ó, veja bem, gente, a gente está falando de variação, está falando de uma complexidade de relações que acontecem, inclusive fonológicas. E eu já comentei que não existe o certo ou errado dentro da língua. O que nós vamos ter aí é adequado ou inadequado. E o que acontece nesse menino aqui? Ele já existia, era uma forma com que as pessoas falavam e falam até hoje. Mas, para poder estabelecer quando nós escreveríamos com i ou quando escreveríamos com e, foi adotado um padrão. E isso é imposto, tá? Na língua portuguesa, decidiram essa imposição pela etimologia, ou seja, pela história da escrita da palavra. Então, o que é mais próximo da palavra menino, dentro da sua própria história, é a escrita com a letra E. Por isso que a gente escreve com E até hoje e nunca se mudou. Entenderam isso? Então, dentro do primeiro acordo que já houve, inclusive no século 16, né, quando começou a falar, é melhor que se escreva dessa forma, isso já foi mais ou menos acordado. Não que teve um acordo no século 16, tá? O primeiro é do século 20, tá bom, gente? Depois nós falaremos sobre isso, se alguém aí tiver interesse. Bom, sabendo disso, nós fizemos um novo acordo, que começou na década de 90 e agora ele está estabelecido a partir de 2016. E não foi retirado o acento do trema, que são, aliás, 2 pinguinhos em cima do U. Para que isso, professora? Para indicar que em algumas palavras esse U seria pronunciado. Por exemplo, na palavra linguiça. Quando foi instituído o trema na palavra linguiça, pensou-se, né? Coloca aí os 2 pinguinhos para que o pessoal não ache que isso aqui seja um dígrafo na hora de ler a palavra. Só que veja bem, primeiro a gente aprende a falar a palavra, depois a gente aprende a escrevê-la. E com essa lógica, e como também outros países de língua portuguesa não usam esse trema, ou seja, esse acordo também é político, óbvio, decidiu-se, por fim, tira esse trema daí, né? A pessoa vai aprender a falar a palavra e tudo bem. Então, houve a queda, tudo bem? O único que manteve foram os nomes próprios, como o cientista Miller e seus derivados, no caso, o milleriano. O Miller
se eu não me engano, ele era um cientista próximo ali de Darwin e descobriu uma questão de mimetismo e o Milleriano em relação a isso. Então, como é nome próprio e nós temos aí o derivado de um importante nome, né, científico, então mantém-se a trema. Em outros casos também, aí é um caso mais literário, aí eu vou falar para as pessoas que estudam língua portuguesa em relação à contagem silábica, né, de versos. No caso, a contagem das sílabas poéticas. Num verso como o de Camões, em que ele costuma fazer os versos decassílabos, pode aparecer nas edições um trema em cima do U. O que significa isso? Aqui seria um ditongo, mas o autor quer que nós leiamos essa palavra saudade, dessa forma, saudade, destacando o U. Então, há algumas edições que preferem manter o U para mostrar, né, para todo mundo como realmente essa palavra deve ser lida dentro daquela poesia, para poder dar o ritmo poético. Tudo bem? O nome disso é sinérese, tá? Então, a sinérese é quando o autor tem a liberdade poética de trazer uma nova pronúncia para a palavra, que é o caso aqui, tá? E esses são os nossos amantes da língua portuguesa. Tudo bem, pessoas? Espero que tenham entendido. E lembrando, não precisa mais pôr trema na linguiça, em lugar nenhum. Até a próxima aula!